projeto Revisitar, Descobrir Guerra Junqueiro é um projeto do Departamento de Som e Imagem da Universidade Católica Portuguesa. Compreende várias etapas, mas talvez possamos começar por explicar um bocadinho o título, porque é Revisitar, Descobrir Guerra Junqueiro. Revisitar para quem eventualmente já conheça o poeta. Portanto, é uma proposta de revisitação. Descobrir para quem, e eu diria que são muitos, todos aqueles, na sua grande maioria, nascidos após 1970, que de todo não conhecem o Guerra Junqueiro, ou para quem ele é apenas um nome de rua ou, quiçá, uma estátua. O projeto Revisitar, Descobrir Guerra Junqueiro começou com a ideia simples de querer fazer um documentário. Os políticos consideram-me um poeta. Os poetas, um político. Os católicos julgam-me um ímpio. Os ateus, um crente. Foi objeto de grandes discussões na sua época, não é? Acho que é uma figura muito interessante e, em alguns casos, quase apaixonante. É talvez um caso isolado, é um caso único. Mais ouvido, mais amado, mais lido, mais divulgado. Há muitas que ainda se relembram muito ditos dele. Os grandes homens avançam para Deus, não isolando-se. O único grande poeta, digamos assim, que teve direito a feriado e a luto nacional. E penso que o que aconteceu com o percurso dele ao longo da vida foi ter errado cada vez menos e amado cada vez mais. Entusiasma e irrita, aproxima e afasta. Junqueiro é uma grande figura da poesia europeia e universal, indiscutivelmente. Para um documentário havia necessidade de criar uma banda sonora e, nessa medida, não seria difícil arranjar música para preencher, enfim, o que fosse necessário, mas queríamos ir mais além. Queríamos que a própria música fosse uma outra forma do Guerra Junqueiro se dizer. Por conseguinte, tínhamos conhecimento de 4 ou 5 partituras, 4 ou 5 músicas feitas sobre poesia do Guerra Junqueiro. A determinada altura perguntámos-nos, não haverá outras? Lançámos-nos a uma investigação exaustiva dentro e fora do país e apurámos quase 3 dezenas de músicas sobre poesia do Guerra Junqueiro. Isto virá a dar uma outra fase do projeto, ao qual demos o título de A Música de Junqueiro. Mas, com estas músicas, 30 e tal músicas, perguntámos-nos também por que não revisitar pela música o Guerra Junqueiro hoje, com as linguagens nossas contemporâneas. Aí lançámos o desafio dentro e fora da comunidade académica e surgiram composições muito variadas, desde o hip-hop, a música eletrónica, a bossa nova, enfim, registros muito mais modernos, muito mais contemporâneos. Despeja tubarão, reptil com dores, chimpanzé. E que guarda são baixezas dessa origem que o infama. Nas mãos, sinal das presas, na alma, os sinais da lama. E que o mal do bem se nutre e que o destino dispôs. Para um prometeu abusos e para um Cristo um algoz. Guerra Junqueiro. Este é o tributo. Guerra Junqueiro. Poesia. Nessa medida, não bastava fazer um CD, ia para além disso, e então gravámos um CD duplo que inserimos num livro, A Música de Junqueiro, onde
procuramos retratar o Guerra Junqueiro sob a chave hermenêutica da música, recolhendo todas as partituras, todas as músicas que no fundo vestiram a sua poesia, a antiga e a atual. Também para este livro, A Música de Junqueiro, quisemos apresentar ilustrações originais de artistas, enfim, emergentes, obscuros ainda, e de outros mais consagrados, como o mestre José Rodrigues, por exemplo, em Marêncio, enfim. E digamos que a determinada altura também, partindo uma vez mais do documentário, o documentário chama-se Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro. Para este documentário nós fizemos cerca de 50 entrevistas. Algumas, enfim, não foram além de meros apontamentos, de circunstância quase. Outros não. Outras deram entrevistas muito ricas. E resolvemos transcrever 28 destas entrevistas, enviá-las aos meus interlocutores, de forma a que pudessem revê-las, ampliá-las, enfim, cortar tudo aquilo que decorre de uma conversa que é tida no fio da navalha de uma câmara, que é completamente diferente de um texto pensado com outros materiais de consulta que pudessem tornar o texto e a entrevista muito mais sólida. Esse desafio foi bem aceito por parte de todos os meus interlocutores, a nível nacional e também a nível internacional, como seja o Brasil, como seja a Suíça, como seja a Espanha, porque em todos estes países o Guerra Junqueiro deixou uma marca indelével, digamos, muito impressiva em alguns deles, nomeadamente em Espanha e no Brasil. Bom, recolhidas esses textos, editámo-los e demos-lhe o título de À Volta de Junqueiro, procurando neste livro criar um mosaico de leitura abrangente em torno do Guerra Junqueiro, sob o ponto de vista literário, histórico, religioso, filosófico, artístico também. Descoberta. Uma noite bonita. É oportuno e permita-me duas palavras, e muito válido. Foi excelente. Foi excelente, foi uma noite excelente, mas eu não estava à espera de outra coisa. Aquele canto tristíssimo, não é? Que o António Salgado parecia que nos punha ali todos a chorar. Acho notável o professor Henrique conseguir sempre ter uma presença de espírito para fazer uma apresentação quase de improviso e tão consistente ao longo disso. Eu admiro muito, acho notável a forma como ele consegue conduzir todo este processo e sempre mantendo esta presença de espírito que lhe é conhecida e natural. Não, foi diferente porque é uma descoberta proporcionada agora através de um livro. Um livro leva-se para casa, digere-se lentamente, tem 400 e muitas páginas, tem muitas entrevistas, dá para fazer uma descoberta que foi feita aqui em conjunto e dá para continuar a descoberta em casa. Eu acho muito interessante esta perspectiva de voltarmos à palavra. Aqui o professor Joaquim Azevedo, que vocês estavam a entrevistar aqui ao lado, diz muitas vezes que uma palavra vale por 1000 imagens, quando nós estamos habituados a ouvir quase sempre que uma imagem vale por 1000 palavras. E no fundo, o que ele quer dizer com isso é que nós, por vezes, acabamos por, nos tempos em que vivemos e em que a cultura visual predomina, acabamos por esquecer qual é o poder da palavra. Significa uma coisa que não é muito habitual e que não se vê em muitos projetos, que é o empenho de uma equipa enorme de alunos e uma coisa que pode funcionar em prol da escola, a favor da escola, que é a verdadeira articulação entre as três áreas, que é muito difícil de fazer. Para ter provinciais, províncias,
Depois do À Volta de Junqueiro, também no âmbito do Revisitar Descobrir Guerra Junqueiro, a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, entretanto, associou-se a nós, ao projeto, e a determinada altura perguntou-nos se não seria bom fazer uma exposição à volta do poeta. Bom, nós recentemente já tínhamos feito uma para o Ministério da Cultura, dissemos que sim. Eles avançaram com a ideia de que ela fosse feita em 7 cubos gigantes, ou melhor, entre 6 a 8 cubos. Eu pessoalmente gosto muito do número 7 e optei por 7 cubos, e isso deu aso à exposição Guerra Junqueiro, de Freixo para o Mundo. Porque, de facto, pretendia-se com esta exposição um produto de grande latitude, abrangente e direcionado a públicos muito heterogéneos, que fosse atrativa, concisa, simples e apelativa também. Guerra Junqueiro de Freixo para o Mundo, porquê? Bom, desde logo porque o Guerra Junqueiro é natural de Freixo de Espada à Cinta. De Freixo para o Mundo, porque de facto tudo começa ali, como a raiz de uma árvore, mas uma árvore cuja copa não cabe em qualquer outra pátria que não seja o mundo. É o caso do Guerra Junqueiro. E também esta exposição visava, de alguma forma, assinalar os 160 anos do nascimento do Guerra Junqueiro no quadro do centenário da República que estamos a celebrar. O Guerra Junqueiro foi uma figura decisiva para a implantação da República no nosso país. A Câmara gostava que este ano reeditássemos a obra integral do Guerra Junqueiro. Eu acho uma excelente ideia. Há muito que venho pensando nisso e há muito que se sente essa necessidade. Todavia, uma reedição da obra do Guerra Junqueiro exige tempo. Um tempo e um cuidado, uma dedicação que não se compadece com os prazos que estavam estipulados. E nessa linha eles queriam reeditar alguma obra. E é aí que avancei com a ideia de, por que não reeditar A Lágrima? Objetaram, bem, mas A Lágrima é um poemazinho pequenino, dá 3, 4 páginas. Pois é, mas há traduções da Lágrima em castelhano, em italiano, em francês, em inglês, em sueco, e nessa linha nasceu a ideia de criar uma edição especial da Lágrima, onde tivéssemos o poema original e, nas suas versões, castelhana, italiana, francês e uma recente em inglês. Todo o livro também é bilingue, inglês e português, e tem a particularidade de ser ilustrado com imagens criadas de raiz por um grande pintor e um grande amigo meu, que é o Urbano Rezendes, um pintor curiosamente açoriano. Também nos Açores, o Guerra Junqueiro, enfim, deixou uma marca não tão impressiva quanto nos outros sítios de que falei, mas deixou uma marca, sobretudo na Ilha Terceira, onde ele foi secretário-geral do Governo Civil. A primeira imagem que aparece é um retrato de Guerra Junqueiro. O retrato esse feito a partir de uma fotografia tirada, curiosamente, no ano de 1888, aqui no Porto, no Palácio de Cristal. Para além de Guerra Junqueiro, estão nessa fotografia Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro e, finalmente, Antero de Cantal. Como todos sabem, 2 palavras sobre Antero. Antero é da ilha de São Miguel dos Açores, de onde eu também sou. Já notaram isso pelo sotaque. E se, de algum modo, permitam-me, esta familiaridade de Antero com Guerra Junqueiro terá pesado, de algum modo, na minha vontade e na minha aceitação no projeto em si. Portanto, a primeira imagem, digamos, é uma imagem que resulta de uma imagem do próprio Guerra Junqueiro, do ano em que escreveu o poema. São várias circunstâncias que são felizes e que resultam neste retrato a carvão que aparece. A seguir, o próprio poema em si. Eu, na verdade, só li o poema uma vez e não consegui deixar de pensar nele por vários dias. E não consegui pensar em mais nada. E procurei encontrar uma forma tão simples quanto possível de não ilustrar, porque não gosto da palavra ilustrar, mas de criar imagens que tivessem, de algum modo, a ver com o que se passa no poema, mas não fosse uma ilustração primária.
Daí que a primeira imagem que aparece é quase uma, vamos usar a palavra ilustração, das 3 primeiras linhas do poema. É a primeira imagem. E se formos à última imagem, é sensivelmente as últimas 2 linhas do poema. Olhando não a história que se desenvolve, mas aquilo que essencialmente essas palavras dizem. E o que faltava era unir o primeiro e o último desenho, porque o livro, pela sua estrutura, é o poema A Lágrima, traduzido em 5 idiomas, em 4, 5 com o português, e eu necessitava de 3 imagens que ligassem a primeira e a última. São feitas com a linearidade possível, com a simplicidade possível, e resultou no que resultou. Tão limpo quanto foi possível e tão claro quanto o poema assim exigia. Finalmente, há uma gravura que acompanha a edição especial e essa sim, essa não se baseia em praticamente nada, é uma imagem de Guerra Junqueiro, permita-me a liberdade inventada por mim, a partir de outras que existem, mas não há nada que se compare com aquilo. Pronto, digamos que há uma liberdade artística a que me deu o direito. Muito obrigado, boa tarde. A ideia de fazermos este documentário, desde sempre eu não queria fazer um documentário académico. Mas gostava que ele fosse um produto que chegasse a um público heterogéneo, mais alargado possível, e também de uma forma atrativa, simples, não simplista, sem descurar o rigor histórico. E daí, por exemplo, a preocupação que nós temos com todas as imagens documentais que usamos. Por exemplo, um livro. Peguemos, por exemplo, passem-me a redundância, na Pátria. Bom, a Pátria teve N edições. Mas o que nós queremos mostrar é a primeira edição da Pátria. Este cuidado com o rigor documental tivemos-lo sempre muito presente. O que é este documentário? É um retrato alargado do Guerra Junqueiro, da vida, obra e pensamento do Guerra Junqueiro. Um périplo pela geografia por onde ele se passeou e atuou, um périplo sobre os universos temáticos onde ele se moveu e onde ele agiu, nomeadamente o artístico, que é digamos que é um âmbito desta personalidade multifacetada que ele é um âmbito muito pouco conhecido. Pese embora a existência de uma Casa-Museu Guerra Junqueiro aqui no Porto, de uma Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro, que no fundo o grande patrono é o Guerra Junqueiro, e pese embora ainda o Museu Nacional de Arte Antiga ter mais de metade de uma sala ocupada com a coleção Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro foi um dos colecionadores mais relevantes do final do século XIX para a transição do século XX em Portugal. Uma outra dimensão, obviamente, quisemos cobrir, obviamente e acima de tudo, o poeta, porque, como dizia o Miguel de Unamuno, acima de tudo, Guerra Junqueiro é um poeta. E tudo mais é por demais. Eu conheço parte de coisas diferentes, um pouco anedóticas, talvez, como, por exemplo, lembro-me que o Guerra Junqueiro, quando aparecia um comprador para o azeite que ele fabricava lá na propriedade dele, eles já sabiam e faziam um grande elogio à esposa, o que o levava a fazer um desconto. E conheço outras coisas, como a minha velha ama, que a minha mulher, Maria Isabel, cantava no meu filme O Porto da Minha Juventude. Muito obrigado.
Já não posso precisar em que noite é que nós zarpámos para Lisboa, porque o Sr. Manuel Oliveira nos podia receber. E foi com espanto, salvo erro, no Hotel Bragança, que o vimos chegar sozinho ao hotel, a subir as escadas, e aturou-nos quase uma hora. Aquilo que o Guerra Junqueiro dizia da mulher, é muito bonito ver a ternura que o Sr. Manuel de Oliveira tem pela sua Dona Maria Isabel. Gostávamos de poder um dia destes pedir-lhe algumas dicas para um documentário que estamos a fazer, Sr. Manuel Oliveira. Tudo começou com o documentário Nome de Guerra, a Viagem de Junqueiro, e parece que é o próprio documentário que vai encerrar todo o projeto. Porque estamos em fase de edição, contamos tê-lo pronto no início deste ano e pronto, terá a volta de 1h30, não já os 55 minutos iniciais que tínhamos pensado, mas à volta de 1h30. Olhando para trás e vendo que tudo teve origem, enfim, na simples ideia de criar um documentário, olhando para trás e entre o deve e o haver, nós podemos dizer que este projeto superou muitíssimo as expectativas iniciais. Não só em produtos criados, que foi para além do que inicialmente tínhamos pensado, mesmo quando demos o projeto mais ou menos como fechado, mas, sobretudo, pelas ressonâncias que o projeto foi tendo. Ressonâncias na imprensa nacional e na imprensa internacional. Lembro-me que o El País deu um destaque muito grande a este projeto. Lembro-me de algumas páginas que foram sendo publicadas no Brasil, por exemplo. Portanto, há um saldo muito positivo nesta linha. E também, obviamente, para além de recensões muito lisonjeiras em revistas da especialidade. Estou-me a lembrar de uma colóquio de letras, por exemplo, entre outras, ou de uma revista Convida, entre outras. Por outro lado, como eu disse há instantes, a grande capacidade mobilizadora, convergente, que este projeto teve. Eu não exagero se disser que em tudo o que fizemos até hoje deve andar muito perto de 1000 pessoas envolvidas em tudo isto. Em trabalho diferenciado, mas muito convergente. E obviamente que isto é muito bom. Enfim, no papel que eu ocupo de professor da universidade, isto para mim é muito, muito bom ver que este projeto também serviu de alguma forma de catapulta para tantos alunos que ganharam alguma visibilidade e, sobretudo, ganharam confiança. Confiança é o termo, para além do entusiasmo, no seu trabalho, sendo reconhecidos nos vários produtos que foram saindo. Eu acho que este não é um projeto singular. Pode ser uma primeira experiência. Se me perguntas, voltar a fazer um projeto idêntico aplicado a outras personalidades, tenho muitas dúvidas. Agora, não está fora de questão, e até está mesmo no horizonte, é fazer outros documentários à volta de outras personalidades. E temos personalidades absolutamente esquecidas e injustiçadas, ou pelo menos não devidamente reconhecidas, que valia a pena trazer à tona. Há uma, num outro campo, mas que eu gostava muito de trabalhar do ponto de vista do documentário, que é a figura do Padre Américo Monteiro de Aguiar. Uma personalidade muito querida ao povo português. O processo de canonização dele está em curso, mas eu acho que ele há muito, muito tempo já é santo no coração dos portugueses.
Música